Segunda-feira, 8 de janeiro, os atos que estão acontecendo em Brasília, depois do dia 8 do ano passado, 2023, nós tivemos hoje, especificamente uma cobertura da Rádio Senado, juntamente com a Rádio Agência Senado e outras emissoras públicas, e nós também, como emissoras que somos do interior do país, estamos acompanhando a cobertura. É a única emissora da região e da cidade que tem exclusividade de reproduzir o sinal da Agência Rádio Senado e também da EBC, nesse ato que é a democracia inabalada. E nós estamos acompanhando desde as 2h30 essa transmissão ao vivo, simultâneo, direto de Brasília. Para participar também sobre esse tema, sobre esse assunto, nós convidamos ele que é professor, mestre e também doutorando, Vitor André, nosso companheiro já de outras jornadas, de outras transmissões, de outros assuntos, servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar um pouco sobre esta situação, principalmente esse 8 de janeiro, o que ele representa hoje, por um geral, para as pessoas. Professor Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar ao vivo com nós aqui na Rádio 98 FM, a rádio da comunidade, a rádio aqui da nossa cidade de Osório. Você que tem sua opinião com relação a esse fato que aconteceu, naquela tentativa que eu considero golpe, Para alguns não foi, mas eu considero uma tentativa de golpe que não deu certo, No momento que você tenta invadir o Senado, a Câmara Federal, os três poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que foi bastante dramático naquele dia, de uma forma de derrubar o governo que recém tinha sido empossado, que assumiu no dia 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para toda a audiência aí da 98 FM. Como sempre, um prazer, estar conversando contigo. Como tu já mencionou, a gente tem aí várias pautas importantes e seguidamente estamos dialogando sobre elas, Acho sempre importante a gente ter esses espaços e também parabenizo, a rádio por estar fazendo essa cobertura. Acho importantíssimo, é um papel realmente fundamental, na nossa democracia. Um veículo de mídia, de jornalismo, está cobrindo, está dando atenção devida a esses acontecimentos, Então, deixo aqui os meus parabéns aí para a organização da rádio por essa pauta importante e expressando, eu concordo com a tua colocação, a respeito de uma tentativa de golpe. Evidentemente que sim, foi uma tentativa de golpe. Talvez tenha sido um último suspiro de uma tentativa de golpe, já que o apanhado de provas, de evidências que existem por aí mostram que o golpe em si ele já vinha sendo planejado e testado em diversas ocasiões, nós tivemos inúmeros momentos de declarações, de atitudes que culminaram naquele 8 de janeiro, Não foi aquele dia isolado, não foi um acontecimento específico e aquilo foi tudo, teve uma motivação muito grande em vários eventos anteriores àquilo, Na véspera das eleições, a gente teve nos desfiles de 7 de setembro, os dois últimos que tinham ocorrido antes desses atos ali do dia 8, também foram momentos bem tristes para a nossa história democrática, com declarações de figuras que ocupavam cargos altíssimos, da mais alta responsabilidade social, no nosso país e faziam declarações provocativas, levianas. Ali estava se fazendo um ensaio para o que seria um possível golpe, Tivemos a felicidade de que as nossas instituições, com todas as falhas que tem, Rodrigo, porque também a gente precisa ter clareza que nós temos muitos problemas institucionais no nosso país, Não podemos, em virtude de um fato tão escandaloso como foi aquele 8 de janeiro, esquecer de outros problemas que nós ainda precisamos corrigir no nosso país. Mas a força das instituições prevaleceu em cima dessas tentativas golpistas, Eu acho que esse assim, é a nossa grande vitória enquanto sociedade. Mas me preocupa, sabe, Rodrigo, porque
a gente percebe que ainda hoje, ainda que é uma parcela cada vez menor, né, é um movimento que está murchando, né, está perdendo a sua força, felizmente, né, para todos nós, mas ainda há aí em torno de 10% das pessoas que não consideram aquilo um ato errado, que ainda, de alguma maneira, ou apoiam ou tentam amenizar o que aconteceu naquele 8 de janeiro. Isso, apesar de que 10% vai se tornando cada vez uma quantidade menos significativa, mas a gente, num quadro ideal, a gente não teria ninguém que pudesse considerar que aquilo foi aceitável, né? Então, eu ainda me preocupo um pouco com esses 10%, não com o que eles possam fazer, mas me preocupo com quanto tempo essas pessoas ainda vão demorar para compreender como funciona a estrutura de um país democrático, quanto tempo eles vão levar para começarem a respeitar as decisões soberanas da população e entender que uma manifestação, um protesto é válido, tudo é válido, dentro dos limites legais, dentro dos limites democráticos, mas não aceitar o resultado de uma eleição, criar factoides, disseminar informações falsas com o único objetivo de desmobilizar um país, um governo, uma estrutura. Bom, aí a gente ultrapassou o limite do aceitável, né? Então, a minha preocupação ainda é com esses 10%, de quanto tempo vai levar para que eles consigam diferenciar as pessoas das instituições e entender os ritos que a gente passa num país que já tem uma estrutura democrática consolidada e que não vai retroceder, né? Então, acho que isso ainda traz um pouco de preocupação, né? Professor Vitor, pegando um gancho ali, só puxando uma situação, você fala da questão das falhas, né? E se percebeu que nessa tentativa de golpe, no 8 de janeiro do ano passado, que o exército brasileiro, o que mantém a democracia, o que garante, né, vamos dizer, entre aspas, essa democracia que nós temos no país, é um dos poucos países da América do Sul que tem isso muito bem fortalecido, se percebeu pelos diálogos, das conversas daqueles que tentaram o golpe, daqueles que tentaram também esse golpe, se percebeu ali que são instituições falhas, né? Se não fosse um ou outro general que desse apoio, que são comandos, são divididos, se percebeu também que o comando do Sul é diferente do comando do Norte, comando lá da Amazônia. O Exército é muito dividido a isso. Contamos com muito mais sorte do que algo muito concreto. Não sei se você concorda comigo nessa posição. Concordo plenamente. Nós contamos, sim, com uma boa parcela de sorte de que realmente, né, mesmo com essas falhas dessas nossas instituições, a gente ainda teve força suficiente para resistir a essa tentativa, né, a essa empreitada ali que foi gerenciada, que foi arquitetada, que foi fomentada, sim, além, né, da figura do ex-presidente e de seus ministros e outros apoiadores importantes, também, né, teve uma colaboração né, a documentação é farta sobre isso, né, mas também teve apoio de algumas pessoas dentro dessas instituições, como, por exemplo, né, as Forças Armadas. Mas também, isso eu acho que também reforça, né, o quanto a gente está, de certa forma, como eu disse, né, com os problemas institucionais, mas como a gente pode também observar uma consolidação, porque, Rodrigo, eu entendo essa tentativa, esses acontecimentos, como algo muito forte, né? Não foi um acontecimento, não foi uma situação que chamou um pouco a atenção, talvez até pela sua excentricidade, mas eu acho que é uma coisa muito forte que aconteceu naquele dia, que culminou naquele dia, mas que vinha acontecendo já sistematicamente antes, né? A tentativa, como eu falei, ela vinha sendo tocada já anos antes daquele dia, mas também mostra que ainda há uma força que precisa ser trabalhada. Eu acho que esse também é um ponto, né? Essa força institucional que manteve a democracia de pé, ela precisa ser reconhecida e reforçada. Eu acho que esse também é um trabalho que nós temos aí nos próximos anos, como sociedade, para que essas pessoas golpistas
essas pessoas que estão dentro de instituições, mas que têm essa ânsia, esse espírito golpista, que eles também sejam punidos, porque conspirar contra o país é crime, isso é inaceitável, não pode ficar impune. Nós tivemos prisões de muitos daqueles delinquentes que foram lá depredar o patrimônio público naquele dia, mas nós ainda estamos correndo atrás dos apoiadores, dos financiadores dessas pessoas, daquelas figuras que incendiaram os ânimos daquelas pessoas para eles chegarem lá. E acho que enquanto essas pessoas não forem punidas, enquanto essas pessoas que orquestraram tudo também não tiverem a sua devida punição, acho que a gente ainda fica devendo para a sociedade uma resposta mais concreta. Prender os delinquentes, prender as pessoas que foram lá e quebraram as coisas, importantíssimo, tinha que ser feito. Mas prender quem orquestrou, organizou e motivou essas pessoas a estarem lá, também precisa ser feito. Também é um ato corajoso, é um ato difícil, eu concordo que há um grau de dificuldade em fazer isso, mas ele é necessário para que a gente possa realmente afirmar, né, e confirmar a vitalidade da nossa democracia. Concordo contigo, né? Muitos desses que ajudaram e apoiaram, né, pagaram, inclusive, tem provas disso. O Supremo, na sua investigação, chegou a essa conclusão. Aqui de Osório, por exemplo, nós temos empresários que apoiaram, pagaram um ônibus, não pagaram um ônibus somente para ir vazio a Brasília, não, pagaram um ônibus lotado, não somente um. Várias cidades do Rio Grande do Sul fizeram isso, né? E essas pessoas que estavam por trás, que vamos dizer assim, que seriam os coordenadores dessas manobras, dessas pessoas que eles escolheram, de uma certa forma, aleatória em cada cidade, mas que tinham uma simpatia pela bandeira daquele partido, então, que tinha deixado o governo de forma democrática, porque houve uma eleição em outubro de 2023, que levou à vitória do presidente Lula, mas eles estão aí soltos, né? Eles estão aí e provavelmente, quem sabe eles não estão tramando para uma nova tentativa, né? Não se sabe, porque até agora, de fato mesmo, ninguém desses aí que patrocinaram não foram punidos, né? Nós só vimos a punição daqueles que invadiram lá, mas esses aí eram massa de manobra, né, professor Vitor? Exatamente, os que estavam lá foram, né, massa de manobra e eles mesmos, né, nas suas declarações após a prisão, enfim, já começaram, eles mesmos têm reconhecido que eles foram usados como bucha de canhão naqueles atos, né, mas realmente a gente tem aqui em Osório, sabemos que nós temos empresários osorienses mesmo que colaboraram financeiramente para aquele movimento e não se sabe se além de financeiramente, quem sabe de outras formas também não houve apoio, né, não houve algum tipo de auxílio nessa tentativa, e assim teremos empresários e pessoas físicas espalhadas aí no país inteiro que colaboraram de alguma maneira com esses atos, né. Realmente a justiça precisa também alcançar essas pessoas, porque eles também foram parte daquele acontecimento, né? E eles também precisam responder pela sua parcela naqueles atos, né? Então, realmente, acho que essa é uma etapa que ainda está por ser alcançada, né? Não podemos esquecer do que aconteceu, não podemos deixar também cair no esquecimento. Acho ótimo que hoje seja um dia marcado por esse tipo de lembrança, de comentários, de notícias que vão nos fazendo revisitar esses acontecimentos, para que isso não fique esquecido e essas pessoas saiam impunemente dos crimes que cometeram, né? Afinal de contas, nós temos um ordenamento jurídico e esses atos que foram realizados, eles são criminosos, e como criminosos eles precisam ter a sua devida punição. Então, acreditamos, eu particularmente acredito que é uma etapa que ainda virá, né, essa investigação mais apurada e as devidas providências com as pessoas com quem fica comprovado, mas eu espero que isso tenha andamento, que isso chegue realmente a um desfecho, né? Agora sim, né, Rodrigo, também uma preocupação da gente como cidadãos, né, é que como as pessoas se deixam levar facilmente por discursos inflamados, por discursos carregados de uma ideologia que muitas vezes
tá só no campo ideológico, não se sustenta na prática, na vida cotidiana, mas como esses discursos ideológicos, eles inflamam os ânimos e mobilizam as pessoas, né? E isso é muito preocupante, né? A gente vive também uma discussão sobre regulação das redes, das mídias, a própria questão das fake news, né? Então, nós vivemos hoje num momento social bastante sensível, nós temos muitas coisas para serem discutidas como sociedade, né? E esses discursos mais pautados em coisas assim, abstratas, pautadas por esse sentimento, né, que muitas vezes é o que mais toca as pessoas, é um sentimento, não é uma coisa concreta, né, não é um fato, é um sentimento. Como isso às vezes vai dificultando o diálogo da sociedade sobre questões realmente importantes e que de fato trariam mudança para as nossas vidas, né? Então acho que isso é uma preocupação, eu carrego comigo essa preocupação, de como a gente ainda, como sociedade, está tão suscetível a essas figuras, né, e a esses discursos que são tão danosos para a nossa vida, né? É verdade. E, inclusive, professor, eu sei que o seu tempo já está se esgotando, nosso tempo também, faltando aí 8 minutos para as 15 horas. Só para a gente recapitular o que nós falamos, é uma coisa curiosa ao mesmo tempo, né? Nós, a partir do último governo, se lançou, que combinou com isso, né? Combinou com pessoas aleatórias que foram lá tentar a invasão do Senado, como se isso fosse derrubar o governo e até mesmo do Supremo. Mas surgiu uma geração a partir de 2018, a partir de 2019, professor Vitor, talvez o senhor concorde comigo, eu tenho visto isso dentro das escolas, inclusive colegas de profissão. Eu, por exemplo, o Rodrigo, me considero um professor de esquerda, né? Eu acho que a maioria dos professores são de esquerda, salvo um ou outro que é de direita. E vivemos numa democracia e isso não está errado. Eu estou dizendo que a minha posição é de esquerda. Mas o que eu tenho observado na sociedade são pessoas alienadas, aqueles que defendem que a Terra é plana, aqueles que defendem que a vacina da Covid matou pessoas em vez de salvar. Uma coisa triste num país que aconteceu no governo anterior, quase 1 milhão de brasileiros perderam sua vida. Chegou a 722 mil pessoas que acabaram perdendo a vida. E eu tive que viver o suficiente para acompanhar o governo que hoje está, fazer campanha, sortear, por exemplo, telefone, sortear sortear outros brindes, para incentivar as pessoas a voltarem a receber a vacina, que é uma coisa absurda que eu não tinha visto isso, eu acho, nem no século passado, que o governo que estava fazia campanha para as pessoas terem que se vacinar para não morrer numa doença ou outra, nesse caso da Covid. Mas o governo era tão alienado no governo passado que gerou uma nova geração de pessoas alienadas às coisas reais, às coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, professor Vitor? E a consequência desses discursos, né? Porque a gente às vezes pode até, e algumas pessoas tentam diminuir a importância, né, do discurso danoso, dizendo que é apenas discurso, mas o discurso ele se concretiza na prática. Um discurso de um vírus que não existe, primeiro era um vírus que não existia, depois era um vírus que existia, mas que não matava, depois a narrativa vai sempre se modificando para caber naquele delírio, né, que eles vão sustentando. Então, aí daqui a um pouco, o vírus existe, ele mata, mas a vacina mata mais. Sabe, são argumentos que não fazem sentido, eles não se sustentam. Mas ainda hoje as pessoas vão indo, né? Não, as pessoas não dá para generalizar, acho que muita gente já também procurou se esclarecer sobre esse assunto, mas ainda tem pessoas que recebem lá numa corrente, lá no grupo do WhatsApp, recebem um vídeo, recebem um depoimento, acreditam que aquilo é verdadeiro e replicam aquilo, e aí depois é uma história que acaba se tornando verdade, não porque ela seja verdade, mas porque ela se repete tanto e tem tanta gente contando a mesma história que daqui um pouco é difícil de tu não acreditar mesmo que aquilo seja verdade, né? Agora, recentemente, saiu um estudo apontando que cerca de 17 mil pessoas morreram em todo o mundo por terem tomado cloroquina como tratamento para Covid.
E aí, quando se noticia isso, pois isso é um estudo científico que foi realizado. Não é uma ideia, não é uma opinião, não é um pensamento de alguém que acha que aconteceu. Foi feito um estudo, um acompanhamento científico sobre isso. Os comentários das pessoas nas notícias relacionadas a isso, de algumas pessoas, são assustadores. As pessoas negando os fatos científicos, dizendo, fazendo comparações absurdas e dizendo, contestando aquele estudo científico com base na sua própria percepção, como se a minha percepção individual pudesse suplantar uma análise científica que considerou milhares de casos, né, para chegar naquela conclusão. Então, assim, é muito fácil, Rodrigo. O ser humano tem essa fragilidade que é muito fácil de ser enganado. O ser humano é facilmente enganado, facilmente levado por discursos, principalmente quando esses discursos, de alguma maneira, eles convergem com ideias que a pessoa já tem. Então, é muito fácil de tu cooptar, de tu enganar, de tu incentivar as pessoas através de um discurso, se tu souber chegar nessa pessoa numa linguagem que ela aceite e com ideias que ela compartilhe, que ela também tenha. Então, a gente está sempre com esse risco, a gente está sempre correndo esse... Na verdade, tem uma frase, se eu não estou enganado, é do Bertolt Brecht, que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. E eu acho que ela se aplica bem, porque esse tipo de discurso, essa manipulação da verdade, dos fatos históricos, esse revisionismo, na verdade, isso tem muito a ver com a prática fascista, né? E na verdade é isso, né? Os que têm um desejo fascista, os que têm uma inclinação ao fascismo, que acham que é válido qualquer coisa para estarem no poder, eles vão continuar utilizando essas ferramentas e eles vão continuar sempre à espreita de uma brecha na sociedade para poderem colocar a sua ideologia, né? A gente, como sociedade, tem que se reforçar, se construir cada vez mais solidamente para conseguir também combater isso de uma forma eficiente, esclarecendo as pessoas, instruindo, mostrando onde encontrar informações úteis, informações concretas, né? É um trabalho de formiguinha, né? E ele tem mais efeito quando a gente faz individualmente com as pessoas que a gente tem uma relação do que numa tentativa mais geral. Essa é uma outra dificuldade, né? O discurso fascista, esse discurso enganador, ele se propaga na massa, ele é facilmente propagado na massa. E esse trabalho de compreensão, de análise crítica, a gente consegue chegar nas pessoas, mas é no individual. Então, mais um desafio para nós como sociedade, né? Tá certo. Professor Vitor, muito obrigado pela gentileza de ter atendido a nossa reportagem e nós vamos... já em 2024, né, o primeiro contato, mas nós vamos repercutir muitos outros assuntos ainda ao longo de 2024. Tem notícias boas vindo por aí, nós já conversamos em off e eu espero que em uma data oportuna o professor possa nos trazer essas informações e revelar para os nossos ouvintes também. Muito obrigado pela gentileza e de nos conceder essa entrevista. Tá, professor? Uma boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Uma boa tarde aí para os ouvintes também. Até mais. Ok. Conversamos com o professor Vitor André, mestre e também doutorando, falando de um assunto importantíssimo que é esse 8 de janeiro, onde que houve uma tentativa, né, de uma certa forma, de golpe